Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. E um jovem perguntou ao poeta: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: o vosso amigo é a resposta para as vossas necessidades. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. Pois ides até ele com fome e procurai-lo para terdes paz. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não receais o não, nem retendes o não. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele, pois na amizade todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Quando vós vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele torna-se mais claro com a sua ausência, tal como a montanha, para quem a escala, é mais nítida vendo-a da planície. E não deixeis que haja outro propósito na amizade, que não o aprofundamento do espírito, pois o amor, que só procura a revelação do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que é essencial. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo, já que ele tem que reconhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo. Pois para que serve o vosso amigo, se só o procurais para matar o tempo? Procurai-o também para viver, pois ele preencher-vos-á os desejos, mas não o vazio. E na doçura da amizade que haja alegria e a partilha de prazeres, pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da manhã. Boa noite, eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henri de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar aos domingos e terças-feiras, domingo das 21 às 22 e de terças-feiras das 20 às 21. A partir da noite de hoje, vamos refletir sobre a amizade. Em um mundo competitivo, tal como nos é dado na modernidade, é possível pensar em verdadeiras amizades? Como cultivá-las, já que na estrutura da vida cotidiana nos são apresentadas grandes movimentações populacionais, falta de tempo, formalidades nas relações interpessoais, falta de comunicação, entre outros aspectos. Colocam em dúvida a sobrevivência do sentido da amizade. Deixar de lado os interesses pessoais e resgatar amizades verdadeiras serão as reflexões que o Filosofia no Cotidiano propõe a discutir por meio de diferentes teorias acerca da amizade. Essa noite, para expor e responder às questões, estará aqui Daniel Pansarelli, licenciado em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, doutorando em Filosofia e Educação pela USP, professor e atual coordenador do curso de Filosofia da UMESP. Também coautor, dentre outros, dos livros Ética, Política e Cidadania e Filosofia e Modernidade. Na noite de hoje, falaremos sobre a amizade. O que é a amizade? Qual é a importância de uma verdadeira amizade para a cidade e para o indivíduo? Dentro da cidade, os cidadãos procuram a justiça. Justiça elaborada por homens para que as relações dentro da cidade sejam justas para todos. Segundo Aristóteles, as pessoas, quando são amigas, não precisam de justiça. Enquanto, mesmo quando se é justo, elas necessitam de amizade. Considera-se que a mais autêntica forma de justiça é uma disposição amistosa. O problema a ser discutido
se dá em torno da justiça e da amizade. A amizade é sempre justa? Ela pode assegurar uma harmonia na cidade? São sobre estes e outros problemas que o professor Daniel Pansarelli irá expor e refletir suas ideias. A relevância do tema deste novo ciclo é a de trazer à baila questionamentos que versem acerca da amizade. A amizade nos aparece como tema relevante na medida em que o que se vê em nossa cotidianidade é a completa fragmentação das relações humanas. Mesmo não sendo exclusividade de nossos tempos, mas em nossos dias, percebe-se o modo como a sociabilidade encontra-se deficitária, permeada de gestos grotescos, da completa falta de troca das gentilezas e contínuo desrespeito que parecem ter se tornado já uma enrijecida tradição. Na falta de integralidade do ser humano genérico, visivelmente identificável nos indivíduos, tal fragmentação parece ter sido estendida e plasmada nas massas, pulverizando igualmente as inter-relações humanas e comprometendo a sociabilidade enquanto essência do gênero à sua nulificação. O tema amizade busca resgatar os elementos que estão presentes na essencialidade do ser caracteristicamente social da humanidade. E no próximo bloco, o professor Daniel Pansarelli, atual coordenador do curso de Filosofia da UMESP, irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF, Soluções Digitais, e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano, volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano, essa noite aqui com o professor Daniel Pansarelli, que irá versar sobre a amizade. Professor, fique à vontade para as suas exposições. Obrigado. Bom, falar sobre amizade, filosofia, enfim, são tantas coisas que vêm à mente, são tantas possibilidades, né? Eu achei que ia ser interessante, já que é a inauguração aí do ciclo do programa, eu achei que ia ser interessante a gente começar tendo em mente que a amizade está no nome da própria filosofia, que é uma coisa que às vezes se passa
desapercebida, né? Na Grécia Antiga, quando no momento que surge lá a filosofia, com Tales ou com alguém antes dele que a gente não teve contato, não teve conhecimento, né? Mas o que caracteriza a postura é justamente do filósofo é justamente de não se assumir como sábio, né? Ele não é detentor do conhecimento, ele não é detentor da sabedoria, ele é amigo, né, da sabedoria. E me parece que parte daí, dessa relação de amizade, e eu diria uma amizade incondicional, né? Uma amizade que não pode ser traída em nenhum momento, isso talvez exija do filósofo, para continuar sendo amigo da sabedoria, a postura da desconfiança incondicional. Né? Quer dizer, a todo instante ele precisa estar disposto a espantar-se, não é isso que caracteriza, né, o filósofo, a espantar-se diante do cotidiano, né? Diante dos fatos corriqueiros. É o momento da parada, é o momento de... o filósofo passando por aquele ponto que todo mundo passa na nossa cidade o tempo todo e todo mundo passa batida, ele para e se espanta, porque ele acha que aquilo não está de acordo com a verdade, de acordo com a sabedoria. E ele, como amigo da sabedoria, ele tem a obrigação ética de se espantar diante daquilo. Então, acho que é interessante a gente ter em mente que a amizade... E essa amizade, em especial com o conhecimento, com a sabedoria, ela está no princípio da filosofia. Ela é a própria filosofia, né? Filosofia talvez seja uma grande amizade. E aí eu pensei, mas esse comentário inicial para, enfim, saudar o tema, que eu acho que é muito, muito apropriado, muito adequado. E a minha exposição eu queria fazer basicamente dividido em dois momentos. Um em que eu vou tentar abordar um pouquinho do pensamento antigo de Aristóteles um pouco mais adiante, depois a modernidade, um momento um pouco mais atual da nossa sociedade. De Aristóteles, eu vou pegar o livro em que Aristóteles fala da amizade, a Ética a Nicômaco, se não me falha o livro 8 da Ética a Nicômaco, que ele dedica ali especialmente à amizade. Mas eu não vou entrar no detalhe da análise dos tipos de amizade que ele apresenta, eu acho que não seria isso mais interessante. O que me parece muito adequado é a gente pegar qual é a concepção de ser humano para Aristóteles. O que é o humano para Aristóteles? Né? Então, para me explicar o que é o humano para Aristóteles, eu vou retomar um conceito básico que eventualmente muitos vão conhecer já, que é o conceito de ato e de potência que está presente no pensamento aristotélico. Para Aristóteles, todos nós, todas as coisas têm ao mesmo tempo uma atualidade e uma potencialidade. Quer dizer, uma semente, ela é uma semente em ato, na atualidade, mas ela já tem o potencial de desenvolver-se como árvore. A árvore potencialmente já está contida na semente. Né? Então, esse é o conceito de ato e de potência. Talvez essa semente nunca realize a sua potência, ela nunca se torne árvore de fato. Né? Mas essa potência está ali. Né? A questão é se vai ou não atualizá-la. E o ser humano, para Aristóteles, me parece que ele tem um tanto de ato e de potência nas suas duas categorias principais, que é ser político e ser racional. Né? A gente aprende, eu pelo menos aprendi assim na escola, acho que ainda ensinam assim, que o ser humano é um animal racional, né? E o Aristóteles tinha dito lá, o ser humano é um animal racional e um animal político, ambos em potência. Ambos em potência. Ele pode ou não desenvolver atualizar a sua racionalidade e a sua dimensão política. Na seguinte ordem: para desenvolver a sua racionalidade, ele precisa antes desenvolver a política. Quer dizer, eu disse antes, não é bem antes, né? No sentido de que é só no convívio político que ele pode se tornar racional, ele pode aperfeiçoar a sua racionalidade. Porque no convívio político ele vai praticar o logos, vai praticar a argumentação, vai praticar a própria razão. Então veja que o ser humano ele não pode ser racional sem ser político, sem viver na polis. Né?
E a polis, o que significa viver na polis? Significa relacionar-se com, né? Seja relacionar-se com o mundo, seja relacionar-se com as pessoas que vivem no mundo. E aí a amizade está presente, porque evidentemente que se busca um relacionamento que não seja um relacionamento prejudicial, um relacionamento nocivo, né? Busca-se um padrão de relacionamento que seja evolutivo, né? Acho que tem um bocado disso presente no pensamento de Aristóteles, justamente que o ser humano evolua em direção à sua potencialidade, né? E para evoluir ele precisa viver com os demais, praticar a sua argumentação, praticar a sua filosofia, o seu pensamento, e assim se tornar um ser humano melhor. Aristóteles vai dizer no começo e depois retoma no final da sua Ética Nicômaco que a qualidade essencial e primordial do ser humano é a razão. E o melhor ser humano vai ser, ele até brinca com a questão da música, né? Ele fala, todos nós somos capazes de pegar um instrumento e tirar sons dali. Nesse sentido, todos somos músicos. O que diferencia o músico do bom músico é a qualidade e a competência com que ele lida com a música. Não é? Nós teremos uma música competentemente executada aqui hoje. O que o que permite ao ser humano desenvolver-se, então, como ser humano, é ser melhor naquilo que é próprio do humano, que vai ser, portanto, a sua razão. E ele vai depender, então, da argumentação, ele vai depender, então, da sua racionalidade, de desenvolver a sua racionalidade por meio do diálogo e, portanto, da amizade que ele tenha com os outros na polis. E uma outra coisa que é curioso, que é interessante ressaltar aqui, é justamente essa relação de não separação entre o indivíduo, a dimensão individual e a dimensão política. Quer dizer, não havia muito claro, pelo que se entende aí na antiguidade, não havia muito clareza de uma distinção, de uma ruptura entre o meu espaço privado e o espaço político da cidade. A minha casa era a extensão da polis, ou a polis, a cidade, era a extensão da minha casa. E isso significaria dizer que não seria possível, na antiguidade, se conceber o relacionamento interpessoal, né? E eu entendo que esse é o campo da amizade, o relacionamento intersubjetivo, o relacionamento ético distante do relacionamento político, né? Não haveria, eram áreas distintas, ética e política, mas não seria possível pensá-las distintamente, né? Então, me parece que isso dá também uma certa qualidade para a amizade naquele pensamento, no pensamento antigo que eu estou aqui chamando por meio de Aristóteles, né? Dá uma qualidade de ter uma dimensão ética, quer dizer, é por meio da amizade, da prática da argumentação, da prática do logos que eu vou me desenvolver enquanto ser humano, e por outro lado, com esse meu desenvolvimento eu estou desenvolvendo também a polis. Não há um objetivo privado sem um objetivo público e vice-versa, né? E essa questão, essa proximidade ética e política, ela vem durante toda a antiguidade, mas ela sofre uma ruptura muito marcante no começo da modernidade, né? Maquiavel, não sei se simboliza ou concretiza, mas enfim, ele marca a distinção no campo do pensamento político entre o modo antigo de se ver as coisas, em que política e ética estavam imbricadas, e o modo moderno, em que ética passa a caminhar para um lado e política para outro, né? Os fins justificam os meios, e aí Maquiavel vai dizer, é a máxima, né? Mas no Príncipe ele vai dizer, o que ele vai dizer não é muito amistoso, né? Quer dizer, o que significa entender que os fins justificam os meios? Significa buscar superar qualquer dificuldade que se passe no caminho para que eu atinja a finalidade política que eu pretendo, né? E isso vai implicar, por exemplo, em desrespeitar amizades, em desrespeitar panoramas éticos ou acordos éticos ou enfim, posturas éticas que seriam posturas próprias à relação entre amigos, né?
Maquiavel vai dizer umas coisas terríveis ali, né? Assim, se você precisa chamar a atenção da comunidade, se você precisa recuperar o controle, mate 2 ou 3 da maneira mais sangrenta e mais pública possível, chama todo mundo na praça pública para exterminar aqueles sujeitos violentamente para que todos fiquem com medo de você. Né? Aí você resolveu o seu problema. Percebe? A amizade está tão distante disso. Né? Aquilo tudo, aquela integração, aquela noção aristotélica de que eu preciso do outro para me desenvolver enquanto humano e para que eu possa me desenvolver mais eu preciso favorecer que o outro também se desenvolva mais. Isso tudo é descolado a partir de Maquiavel. Né? Isso me parece especialmente importante se a gente considerar que logo depois de Maquiavel, logo depois historicamente, é claro, a gente tem o surgimento ou o começo da consolidação, eu diria, do nosso modelo econômico atual, para usar a linguagem marxista, do modo de produção capitalista. Né? E o capitalismo é um sistema que se desenvolve especialmente em cima da individualidade, né? No sentido ruim do termo, em cima do individualismo. Né? Aquela máxima amigos, amigos, negócios à parte, né? Acho que traz aqui um pouco para a nossa discussão aqui, para o nosso ciclo, como é que se parte de uma relação em que eu nem sequer, lá na antiguidade com Aristóteles, eu nem sequer seria humano se eu não tivesse a amizade, eu não desenvolveria o potencial de ser humano, eu não tornaria ato aquela minha potência, e eu chego agora num momento em que o eu, né, o egocentrismo está tão marcante, presente de forma tão marcante que eu desrespeito os amigos em função do benefício pessoal. Para fundamentar, na passagem aí dessa ruptura que eu comentei com Maquiavel e para a consolidação do capitalismo, na filosofia tem uma figura que eu considero primordial, que é o René Descartes, francês, considerado o pai da modernidade, né? E que eu acho que a máxima do Descartes talvez seja uma das mais ditas na história da filosofia, se não a mais dita, né? Penso, logo existo. E a gente, falando em língua portuguesa, a gente às vezes não se dá conta, né? Mas a análise gramatical nos ajuda, né? Penso, logo existo, tem um sujeito oculto ali. Eu penso, logo eu existo. Né? Então veja que se Descartes é considerado o pai da modernidade, inclusive por ter contribuído no movimento de tirar o mundo do teocentrismo e inaugurar o antropocentrismo no campo da filosofia, coisa que já tinha acontecido no Renascimento artístico. Esse antropocentrismo que Descartes inaugura é um antropocentrismo que tem duas características fundamentais. Primeiro, é profundamente individualista. Eu penso, eu existo. Eu não tenho amigos. Eu poderia dizer, eu me relaciono na vida política e, portanto, eu existo. Não, eu penso fechado em mim mesmo e eu existo. E a outra característica é que esse eu penso é eu raciocino. Né? E com isso, então, ele recupera uma das dimensões do ser humano de Aristóteles, a dimensão racional, mas ele descarta a política. Descartes ele chega a dizer nas meditações, no discurso do método, que ele só pôde pensar o que pensou porque ele estava fechado num quarto no meio do inverno, com a sua lareira e um bom vinho que acompanha o filósofo, né? Mas não havia ninguém, ele chega a dizer alguma coisa do tipo, eu estava isolado de quaisquer paixões do mundo que pudessem me atormentar e por isso consegui desenvolver as minhas meditações. Né? Isso tem uma marca muito forte, quer dizer, eu não posso permitir que as outras pessoas interajam comigo para eu poder desenvolver a minha racionalidade. Porque permitir essa interação, que seria o espaço da amizade, vai ser considerado me atrapalhar e não contribuir para a minha formação como humano. Né? Então Descartes inaugura a modernidade no campo da filosofia e a inaugura com esse modelo de antropocentrismo individualista por um lado e racionalista
absolutamente racionalista por outro. Ora, esse individualismo e esse racionalismo era tudo o que tudo que era necessário para alavancar ou para fundamentar filosoficamente o capitalismo emergente, né? O capitalismo é o sistema da individualidade, do individualismo, né? Eu estou usando individualidade aqui no sentido, eu vou dizer, ruim do termo, né? No sentido do o sujeito que se preocupa consigo mesmo e não está nem aí para a sua cidade, para a sua polis, né? E isso é muito propício para o capitalismo, né? É o regime da competição, é o regime em que o bem-estar social, né? E aí eu me refiro de novo a Marx, o socialismo teria como finalidade último o bem-estar social, e no capitalismo o bem-estar social está subjugado ao acúmulo de capital. E para acumular capital é muito mais fácil você agir sozinho, você ser ali um franco atirador e achar o seu caminho, a sua via de enriquecimento, em vez de trabalhar para elevar o padrão social da comunidade como um todo, né? E a segunda coisa, o segundo aspecto do pensamento cartesiano que vem como uma luva para o capitalismo é justamente o racionalismo. Para acumular riquezas, para acumular capital, nada como agir racionalmente. A gente fala o tempo todo em racionalizar, o uso racional. Agora a gente está falando do uso racional dos recursos naturais, né? Mas a gente fala sempre de economizar, né? Vamos fazer pesquisa. O que é fazer uma pesquisa de preços em vez de sair comprando qualquer coisa? É justamente você ver onde é que você pode empregar mais racionalmente o seu dinheiro, né? Então, esse modelo de racionalidade, e aí dá para falar da linha de produção, da organização do espaço. Eu posso falar da organização do espaço na sala de aula, que é um espaço racionalmente organizado, salas geralmente quadradas, esteticamente muito feias, né? Em que os alunos ficam enfileirados, um olhando a nuca do outro, porque o elemento racional está presente ali, né? Eu consigo raciocinar dessa maneira, o aluno consegue ver e ouvir seu professor, então entende-se que ele vai conseguir aprender. Sem falar que esse é o uso mais racional do espaço, eu consigo colocar mais gente no menor espaço, portanto, eu consigo economizar, racionalizar o espaço, né? Sem se preocupar, por exemplo, se essa é a forma mais adequada da aprendizagem, se essa é a forma que vai favorecer a interação, a interatividade interpessoal, e aí eu trago de novo para a questão da amizade, né? Que me parece improvável que a gente consiga aprender alguma coisa se não por meio de amizades, sejam elas as amizades mais desinteressadas, né? Como gostava Aristóteles, que dizia que as melhores amizades eram aquelas em que você não tem um objetivo imediatista, né? Eu não vou ser amigo de alguém num momento em particular porque tem um interesse particular ali, mas eu vou ser amigo porque eu acredito que, sendo amigo dessa pessoa, eu vou conseguir me desenvolver como ser humano, vou ajudá-la a desenvolver, e aí eu crio um processo, ele não diz isso, mas um processo que eu chamaria de dialético, né? Eu tendo uma comunidade de amigos, eu contribuo para que esses amigos evoluam, e eu conversando com eles, dialogando com eles mais evoluídos, vou também melhorar a minha própria formação. Mas de volta aqui para o mundo contemporâneo, a gente tem uma tendência, né, acho que a falar da antiguidade quando fala da filosofia, que é um período, acho que fantástico, né? Mas, por outro lado, corre-se o risco de de deixar os espectadores imaginando que não tem muita filosofia no nosso cotidiano, né? E evidentemente que não é isso, né? Certamente, eu diria que essa falta de amizade, falta de relacionamento interpessoal que caracterizou toda a modernidade, diferindo daquele momento inicial da filosofia e da filosofia clássica, sobretudo com Aristóteles, essa falta de amizade é o que vem, de alguma maneira, degenerando as relações sociais em geral, e mais recentemente a gente vem se atentando para a questão ambiental, né? É o que vem degenerando de alguma maneira as próprias relações de respeito interpessoal e também de desrespeito planetário,
A gente está finalmente, e infelizmente, que o motivo é muito infeliz, a gente está vendo de novo uma necessidade de aproximação entre ética e política, né? Se está entendendo que o uso da política, os usos que foi se fazendo da política ao longo desse tempo todo, desvinculado da ética, quer dizer, esse princípio capitalista sendo praticado década após década, século após século, está levando a uma crise. A crise social já era evidente, muito já se falava, né? O caos social que a gente vive, assassinatos banais, faltas de valores, etc. Agora a gente está chegando num limite último, que é o limite ambiental. E é um limite que tem espaço na periferia e nos grandes centros. Quer dizer, não é um problema que eu posso me isolar vivendo num grande centro. Então, essa falta de valorização dos relacionamentos interpessoais, eu diria da amizade em particular, é o que vem gerando aí, de alguma maneira, uma inversão de valores que vem sendo prejudicial à sociedade há muito tempo e, mais recentemente, a gente vem percebendo como prejudicial ao planeta, né? E eu espero que a gente perceba, espero honestamente que a gente perceba que recuperar a amizade urgentemente, o sentido de amizade, né? Urgentemente, recuperar inclusive a amizade pela sabedoria urgentemente, a amizade no sentido de que não dá para continuar me enganando, que o mundo vai durar para sempre, etc. O compromisso com a verdade é recuperar aquilo que é necessário para, quem sabe, daqui a algumas gerações a gente conseguir respirar mais aliviado e sem querer cair no chavão, mas salvar o planeta. Bem, ok, professor, muito obrigado, né? Infelizmente vamos ter que dar um break para os nossos comerciais. E no próximo bloco continuaremos com o professor Daniel Pansarelli respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele neste segundo bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor Daniel Pansarelli, doutorando em Filosofia e Educação pela USP, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantados. Bom, professor, segundo Aristóteles, e a sua exposição também, que foi bem clara, para haver justiça, né, tem que ter uma certa amizade, segundo o pensamento de Aristóteles. Porém, a amizade em si não precisaria da justiça. Por isso, né, para Aristóteles, a amizade é de suma importância, né, para uma vida justa na polis. De tal forma que o melhor governo, né, para manter essa harmonia da polis
seria um governo de uma forma amistosa entre os políticos, né? Aí, no segundo momento, o senhor citou o Maquiavel, do rompimento que se dá ali, né, da ética se distanciando da política, né? Então, o Maquiavel disse que a preocupação, né, na obra O Príncipe, do Maquiavel, é de manter a hegemonia, né, da cidade. Né? O príncipe tem que ter esse objetivo, você até citou alguns exemplos, né? E nos dá a transparecer que as ações entre os homens, né, essa ética, né, por Maquiavel, é basicamente um pouco deixada de lado, né, pelo objetivo, né, onde deve se manter a hegemonia da cidade ali, todo aquele problema que tinha ali a Itália naquela época, né? Então, a minha questão, apesar de você eu acho que já ter respondido, mas eu acho que eu queria ilustrar um pouco mais. A minha questão é a seguinte, na atualidade, então, em qual dos dois sistemas você vê que nós estamos vivendo? Fazendo uma analogia, sem anacronismo, mas uma simples analogia, né? E qual seria dos dois um melhor para a cidade, para o convívio dos cidadãos? Seria essa a minha questão. Eu entendo que a gente vive maquiavelicamente, né? Basta assistir os telejornais e a gente vê quanto de maquiavelismo tem por aí, né? A gente está vendo situações das mais extremadas, e eu acompanhei recentemente um caso em que os pais, querendo se livrar dos filhos, enfim, resolveram matá-los. Né? E não foi o caso que fez sucesso, que jogaram a menina da janela. Quer dizer, isso está se tornando também recorrente. Então, isso me parece a aplicação muito clara de um maquiavelismo. Né? O meu fim não quero mais ter filhos, e os meios... Se desfaz dele. Pois é. Então, eu diria assim, a primeira parte da sua questão é qual dos modelos nós vivemos. Eu tenho muito claro que a gente vive um modelo maquiavélico. Né? Também expresso pela noção de ruptura que a gente tem entre o espaço público e o espaço privado. Quer dizer, como é comum a pessoa cuidar muito bem da sua casa, cuidar muito bem do seu quintal, né? E ser tão desrespeitoso quando está fora dele. Né? Quer dizer, eu não entendo que o espaço público, que a cidade que eu vivo, é uma continuidade da minha própria casa. Então eu diria que a gente vive um modelo maquiavélico. Agora, você me pergunta o que seria mais adequado, e eu tendo a dizer que é uma superação do aristotelismo. Né? Porque Aristóteles, como você bem colocou na sua questão, ele apontava a questão da justiça, a relação entre justiça e amizade, né? E que um governo entre amigos nem precisaria de um sistema de justiça. Sim. Mas claro que isso é utópico para a nossa realidade, para um mundo complexo, diferente do que era a sociedade ateniense e que vivia Aristóteles. Então, eu diria que nós estamos percebendo, depois de ter abandonado Aristóteles por muito tempo e caminhado com Maquiavel por muito tempo, nós estamos finalmente percebendo que é preciso reconstruir as amizades como forma da nossa própria sobrevivência. Quer dizer, talvez Aristóteles estivesse certo lá no começo, e o que nos faz humano é justamente a relação de amizade, e por isso nós estejamos perdendo a nossa própria humanidade. Por isso nós estejamos nos tornando tão desumanos. Então eu diria que isso seria um retorno a Aristóteles, mas seria um retorno não àquela ingenuidade de um pensamento, eu diria um retorno maduro. Né? Para usar a metáfora, né, do filho que sai de casa, encara o mundo e precisa voltar para casa, mas ele volta com toda a experiência, ele volta para o mesmo lar, mas volta com aquela mesma, volta com tudo aquilo que ele viveu enquanto estava fora. E eu acho que a humanidade está caminhando um pouco para isso. A gente está percebendo como tem sido caro abandonar Aristóteles, e talvez maduramente a gente recupere as amizades, espero. Bom, professor, é claro que na sua exposição já bateu bastante nessa questão, mas eu acho sempre importante estar ressaltando que colocar a amizade em face do capital. Então, antes, o que a gente pode compreender do que o senhor colocou até, que a amizade ela existe sim entre pares, mas a individualidade, que é moldada pelas idiosincrasias, devem ser mantidas dentro de uma lógica da sociabilidade.
que privilegie a emancipação potencializando a individuação, não é isso? Isso. Mas como isso se estabelece ou não de acordo com a estrutura societária posta em face do capitalismo? O professor já falou algumas coisas, mas eu gostaria que o senhor desenvolvesse mais ainda. Veja, eu entendo que o capitalismo, como eu disse, ele pede pelo desrespeito. Né? Afinal de contas, o objetivo é o acúmulo de capital. Né? O objetivo, o valor imperativo no capitalismo é o acúmulo de capital. E isso, infelizmente, subjuga inclusive o respeito ético e o respeito político para com os demais. Né? O que eu estou falando não é nenhuma novidade, a gente vê acompanhando os noticiários políticos em geral. É que é interessante porque as pessoas normalmente elas não associam a essa degenerescência humana a essa relação estrutural diretamente com o modo de produção. Né? Por isso que... Mas é evidente, quer dizer, quem não relaciona é porque não leu direitinho as críticas que Marx fazia ao capitalismo. Né? No começo do seu livro Capital, Marx vai, inclusive, mostrar de uma forma acho que muito interessante, muito clara, como que no capitalismo o capital ganha valor humano e o ser humano é objetivado. E aí, entre objetos, se o ser humano vira objeto, entre objetos não há amizade. Né? E a gente vê isso também todo dia, a gente ouve falar que o mercado está nervoso. Né? Quer dizer, estar nervoso é uma qualidade humana. E o mercado, então, essa coisa abstrata, o capital ganha potencialidade humana enquanto o ser humano é objetivado. Ele é um número na linha de montagem. Né? Então, eu entendo que como parte dessa superação, nós precisamos partir para um outro modo de produção. Não sei apregoar aqui se seria o socialismo de Marx, mas assim, é preciso romper com um modo de produção capitalista, senão é ele que está acabando com o mundo, com as relações, não há dúvida. Então, professor, um dos caminhos, né, para recuperarmos esse valor humano, um deles, entre tantos, eu acho que seria realmente, acho que a amizade, e eu acho que por isso é tão válido o senhor estar aqui falando conosco sobre esse tema, né? Bom, professor, você cita no final da sua exposição que a recuperação dos relacionamentos interpessoais para a revalorização da sociedade, né? Então, nós estamos pensando aqui a amizade como um desses mecanismos, correto? Sim. Porém, durante do percurso da qual você iniciou falando da filia, né, que seria a amizade ao saber, nesse percurso, acho que dá para fazer essa ligação com a modernidade, né, com a Grécia Antiga. Né? Então, nós tínhamos o amor, que era o eros, a caridade, a ágape, e a amizade, a filia. Podemos dizer que são esses três tipos de amizade ou de amor, né? Que no decorrer de todos esses séculos, ao meu ver, parece que houve uma batalha, né? Onde a filia em si, a amizade, né? Ao meu ver, eu acho que ela saiu perdendo. Porque o amor sensual, o eros, basta nós passarmos uma banca de jornal, a gente vê o quanto o eros está ali aflorado. Na ágape você citou o Descartes, da qual ele também dá uma valorização à questão da caridade, da tríade ali, e abandona um pouco a díade, que seria na questão da amizade. Então, na realidade, não é nenhuma questão. Eu queria que você me colocasse se você, primeiramente, concordaria, né, na questão se a amizade realmente perdeu, pro amor e para a caridade, né? E falasse também um pouco mais desse sentido ali para os gregos e para nós contemporâneos.
Primeiro que eu acho que quem perdeu fomos nós, né? Exatamente. A amizade é um conceito humano e nós humanos perdemos, eu acho que justamente por separar isso que era não separável, que era inseparável. Né? Quando você fala do sucesso do Eros, quando se passa numa banca de jornal, quando se liga a televisão num horário aí mais de madrugada e tal, eu vejo esse Eros, mas é muito triste ver o Eros sem o respeito, sem a filia. Né? Ver os homens objeto, as mulheres objetos, e me parece que isso também é parte do próprio individualismo, quer dizer, quantas vezes o sujeito não vê numa mulher, ou uma mulher vê num homem, um objeto de desejo, e vê de fato isso, um objeto. Não um ser humano com quem eu possa me relacionar de uma maneira mais intensa, de uma maneira que de fato signifique amor. Né? As pessoas dizem que vão fazer amor e poucas talvez as que consigam. Né? E me parece que o possibilitador disso foi justamente separar o inseparável. Né? A gente usa aí a palavra amor para falar dessas três coisas. Né? Existem claras traduções e transliterações diferenciadas, mas os gregos eles tinham os três termos para aquilo que nós chamamos talvez de amor, né? Amor no sentido de amizade, o amor erótico, e esse amor no sentido de caridade ou de bondade, eros, ágape e a filia, o philos, né? E de alguma maneira essa separação, talvez ela seja uma das diversas separações que nós fizemos na sociedade moderna. Né? A nossa sociedade moderna é a sociedade da fragmentação, em que o sujeito é cada vez mais especialista em fazer uma parte cada vez menor do processo. Né? Quer dizer, as pessoas entendem muito sobre muito pouco. E aí a gente acaba separando quando eu vou me relacionar eroticamente ou quando vou me relacionar socialmente, eu acabo me relacionando só nesse aspecto. Quer dizer, eu como amigo ajo de uma maneira, eu como marido ajo de outra maneira. Né? É quase que uma esquizofrenia. Né? E eu não tenho como imaginar que isso não cause sofrimento para a pessoa. Quer dizer, se o ser humano, o sujeito como marido, ele age, ele tem uma postura X, e com o seu grupo de amigos depois ele tem uma postura Y, não tem como imaginar que ele está sendo incompleto em ambos os relacionamentos. Ele não é capaz de se mostrar completamente nem de um lado nem de outro. Então, eu entendo que isso é causa, inclusive, de sofrimento humano. Então, claro, de novo, romper com essa separação, de novo recuperar. Seria completar esses três termos, amor, caridade e amizade, alguma coisa assim. Exato, eu acredito que é recuperar, e me parece que isso que estava presente nos gregos, quer dizer, eu faço aquilo em busca do bem, o Aristóteles ele vai ser brilhante para isso, meu objetivo é ser feliz. Eu não consigo ser feliz... É o daimonia, né? Eu não vou conseguir se eu não praticar isso tudo. Não consigo ser feliz só eroticamente. É um absurdo. Né? Eu posso ser feliz eroticamente da maneira mais intensa possível e imaginável, mas para isso eu preciso ter um sentimento de filia junto. Né? Eu preciso ter um sentimento de cuidar junto. Né? E talvez isso tudo caminhe para a integração. Ok. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que na verdade são várias encadeadas, né? Mas que também tocam assim, alguns pontos que o senhor já tratou, mas eu gostaria ainda de aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria de perguntar, já que nós estamos tratando de Aristóteles, né, quando é que a amizade ela é um fim? E pode se relacionar a qualquer essência humana? E quando a amizade ela se torna um meio, como pode explicar o aspecto da vida cotidiana dos nossos tempos? Então, bom, a amizade como meio é a amizade que Aristóteles dizia que era a que não interessava, né? A amizade correspondente ao tipo de vida vulgar, né? Quer dizer, aquela amizade que só é amizade enquanto eu tenho interesse em algo que você venha me prover de imediato. Quando você não vai me prover mais aquilo, acabou a amizade. Uma coisa que talvez hoje nós nem chamássemos de amizade, né? Agora, eu não sei, a amizade como fim, né, me parece que eu acho que isso se relaciona com a questão sobre a natureza humana.
Acho que dependeria da concepção de natureza humana para se entender como é e quando é que a amizade poderia ser um fim. Eu, pessoalmente, prefiro não adotar uma noção de natureza humana. Me parece que é mais agradável nós vivermos em sociedade, afinal de contas nós insistimos em viver em sociedade, né? Se fosse melhor para o ser humano sair e se isolar no mundo, ele poderia fazer e nós temos a liberdade de fazer isso. Então me parece que há um desejo pela vida política, pela vida na polis. Né? Agora, eu não colocaria isso como natureza, como algo da natureza humana, nem definiria o ser humano como bom ou mal por natureza. Eu diria, nós temos essa tendência em viver na polis e certamente nós nos formamos conforme aquilo que a polis nos proporciona. Ou seja, eu sou aquilo que eu construí de mim mesmo no relacionamento que eu tenho com a polis. Seja com as coisas da polis, seja com as pessoas da polis. E aí, nesse sentido, a amizade ela vai ser um fim em si mesma, na mesma medida em que ela tem por fim a minha própria melhoria. E aí eu não consigo fugir, eu pessoalmente não consigo fugir do entendimento aristotélico. Aquela colocação que o Leonardo da Vinci recupera, até o professor Rago já citou aqui em programas passados, né? Quando o da Vinci fala quanto mais dos outros eu tenho em mim, mais eu elaboro a minha individuação, né? Mais indivíduo eu me torno. Né? Exatamente. Porque eu me torno indivíduo não por desconhecer, não por negar, né? Mas por conhecer e me afirmar. Né? Eu preciso conhecer, eu preciso formular melhor e preciso me afirmar. Né? Talvez também tenha um pouco disso. Vou dizer uma coisa menos bonita, mas os conhecimentos populares eu acho que são fantásticos, né? Claro. Aquele tal dize-me com quem andas, né? Que eu te direi quem és. E é um bocado disso, né? Se você anda com pessoas que não se refletem, se os seus amigos, seu grupo de amigos são pessoas embrutecidas, é natural que você vá se embrutecer. Né? E justamente a minha amizade é o que vai talvez possibilitar a minha postura no grupo de amigos, vai possibilitar que esse grupo não se embruteça, se torne um grupo melhor e vai me possibilitar ser então um indivíduo melhor. Excelente. Bem, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso Filosofia do Cotidiano, gostaria de já lançar aqui o convite para futuras discussões. E, professor, é costume da casa, sempre no final, nós temos um comentário estético do professor e concertista aqui, o nosso músico presente, o William Gomes. William, pode ficar à vontade, então, para a sua exposição. Bom, escolhi para este programa uma música do repertório popular, que traz na sua poética a temática da amizade. Neste caso, a música Amigo é para essas coisas, do compositor Silvio Silva Júnior e Aldir Blanc. No entanto, ao ser arranjada por mim para violão solo, ela perde o status da palavra cantada e resta a música pura ou instrumental, privilegiando o melos, que derivou anteriormente da poética. A letra dessa música, de onde derivou a melodia por mim harmonizada, traz um conteúdo que versa sobre a relação desinteressada entre dois amigos que, num diálogo, expressam afetos diante de determinadas venturas e desventuras humanas experimentadas por ambos. Busquei trabalhar artifícios dissonantes para expressar os momentos de desventura e os consonantes para expressar os momentos bem-aventurados. Bom, William, obrigado pelos seus comentários. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do professor Daniel Pansarelli, atual coordenador do curso de Filosofia da UMESP. E quero agradecer também aos telespectadores que nos acompanham pela TV Cantareira. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões e críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos colaboradores desse programa, DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Boa noite e até o próximo domingo. E a você que nos acompanha pela TV Cantareira, fica então o convite. Acontece no Espaço de Cultura Humanista o grupo de estudo sobre política, que está sendo orientado pelo professor Henri de Carvalho, quinzenalmente aos sábados, às 14h30, na sala 211 da Unifig, Rua Solon Fernandes, Vila Rosália. Ele é aberto ao público. Lembramos também
que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo. Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. A amizade é um contrato tácito entre duas pessoas, sensíveis e virtuosas. Digo sensíveis porque um monge, um solitário, podem não ser malvados e viver sem conhecer a amizade. Digo virtuosas porque os malvados têm somente cúmplices, os voluptuosos têm companheiros de orgias. Quem procura interesses tem sócios. Os políticos reúnem partidários. O baixo segmento social dos ociosos busca intrigantes. Os príncipes procuram cortesãos. Mas somente os homens virtuosos têm amigos. Cétego era cúmplice de Catilina. E Mecenas, cortesão de Otaviano. Mas Cícero era amigo de Ático. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo comentário estético sobre as músicas executadas. Filosofia no Cotidiano irá ao ar sempre aos domingos e terças-feiras. No domingo, das 21 às 22 horas e na terça-feira, das 20 às 21 horas. Hoje você acompanha o segundo programa do ciclo acerca da amizade. É possível pensar em verdadeiras amizades em um mundo competitivo, tal como nos é dado na modernidade? Como cultivá-las? Já que na estrutura da vida cotidiana nos são apresentadas grandes movimentações populacionais, falta de tempo, formalidade nas relações interpessoais, falta de comunicação, entre outros aspectos que colocam em dúvida a sobrevivência do sentido da amizade. Deixar de lado os interesses pessoais e resgatar amizades verdadeiras são as reflexões que o Filosofia no Cotidiano propõe discutir por meio das diferentes teorias acerca da amizade. Essa noite, para expor e responder as questões, estará conosco o professor da Unifig, Fábio Tosi. Fábio Tosi, que é bacharel em Geografia, é mestre pela Unicamp e doutorando pela USP. A problemática a ser discutida na noite de hoje gira em torno das implicações da população brasileira e mundial, que é urbana e vive concentrada em cidades. Cidades que são pensadas para o capitalismo. Capitalismo esse que exige uma competitividade entre os indivíduos. Porém, a competitividade capitalista é antagônica aos ideais da amizade, que pressupõe momentos agradáveis durante o dia. E, por outro lado, a competitividade nos faz ver o outro com diferença e estranheza. A cidade estruturada para servir a competitividade capitalista versus uma cidade harmoniosa, quando estruturada aos preceitos da amizade, é o problema a ser abordado na noite de hoje. A relevância do tema dessa noite, acerca da amizade, e sua relação com a cidade, como vimos anteriormente, já havia sido tratada por Aristóteles há milhares de anos. Mas a questão que se universalizou parece não ter se resolvido. Vivemos em um mundo
em que se intensifica a busca por uma salvação individual e muitas vezes, para que isso ocorra, procura-se elos cada vez mais fortes entre os indivíduos e o mundo sobrenatural, metafísico ou religioso, por assim dizer, esquecendo-se, inclusive, de tentar fazer valer na prática os ensinamentos mais importantes e universais que as religiões das mais antigas pregavam, como o amor, comunhão também entre os homens, irmandade, solidariedade, generosidade e assim por diante. Porém, se observarmos mais atentamente, em nossos dias prevalece a ira, o estresse pelo trabalho ou do não trabalho, os interesses particulares sobrepondo a essência primeira da humanidade, que é a socialidade, e para tanto se rompe com os afetos mais nobres, dentre eles a amizade sincera, o amor, etc. O curioso é que problemas que sempre foram temporais e, portanto, do mundo dos homens e que deveriam ser resolvidos entre os seres humanos, por uma reavaliação de seu comportamento, o dos indivíduos para com seus pares, inversamente, tenta a resolução em plano metafísico, esquecendo-se que é na prática dos homens que encontramos o problema e, por isso, deve ser encontrada também a solução. O amor, a comunhão também entre os homens, a irmandade, a solidariedade, a generosidade e assim por diante são afetos hoje restritos ao calendário, que é uma sistematização racional do uso do tempo, mas o tempo é uma relação espaço-movimento, movimento regido pelas determinações do mundo do trabalho e das relações sociais postas pelo mundo do trabalho, e mais precisamente do capital. O espaço geográfico construído como objeto técnico para a otimização das relações preferencialmente econômicas e não necessariamente humanas. É neste sentido que se busca rever a relação universalizada acerca da amizade e sua importância em face da vida da cidade. É indispensável e fundamentalmente relevante na atualidade a discussão acerca da amizade e a cidade. E no próximo bloco, o professor Fábio Tosi irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF, Soluções Digitais, e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano, essa noite com o professor Fábio Tosi, que irá expor acerca do tema amizade. Professor, fique à vontade para a sua exposição. Obrigado, Henry. Boa noite. Jean, Henry, William, prazer discutir esse tema da amizade da cidade. Fiz uma leitura geográfica desse tema, como foi proposto, e vejo a relevância desse tema especialmente no fato dessas palavras que se tornaram abandonadas
sociedade atual, o amor, a amizade, a ideia de felicidade, né, a própria ideia de democracia, buscando um conceito mais denso e não essa palavra democrática como sinônimo de eleição, que é o que nós temos grandemente. Me parece que a gente vive hoje aquilo que o Marcuse fala muito bem com o esvaziamento dos conceitos, né? Quando eles perdem a sua capacidade de abstração, virando meras palavras técnicas. A palavra amizade, tanto quanto a palavra cidade, viraram banalidades no sentido vulgar desse termo também, né? Que se tornam substituíveis por outros, como nós temos rodeados de palavra meio ambiente, governança, parcerias. Né? Hoje em dia fazemos parcerias e não mais amizades. Né? Acho que, em primeiro lugar, um dos fatos fundamentais para que nós possamos pensar amizade na cidade é a constatação de que a maior parte da população mundial se tornou urbana. No Brasil, esse fenômeno tem uma dimensão ainda maior do que a média mundial, mais de 70% da população brasileira é urbana, segundo o IBGE, que é uma classificação bastante restrita que a gente tem que discutir em outro momento. Isso é importante porque, dada a imensidão do tamanho do território brasileiro, a nossa população vive concentrada em grandes cidades, nas regiões metropolitanas, amarradas especialmente ao litoral, aquela herança da nossa colonização, aquela herança histórica da qual nós não conseguimos nos livrar até hoje. Né? Mas isso tem uma implicação, essa concentração populacional, para todas as instâncias da sociedade, a política, a econômica, a cultural, a ideológica, a espacial. Especialmente a questão da amizade, vejo eu, nesse sentido, a gente tem uma consideração que é o fato de que num país que se urbanizou rapidamente, recentemente, violentamente, foi necessário enterrar aqueles velhos hábitos típicos de uma população rural, que é o que nós tínhamos. Né? Aquela vida que perdurava, aquele tempo lento, aquela ausência de concentração das coisas, como é o campo até hoje em alguns lugares. Né? Isso tudo foi trocado por uma vida turbulenta, agitada, concentrada de pessoas, de materialidades, de tudo isso. Essa concentração é a cidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente distinguir aquilo que é a cidade do que é o urbano. É muito confundido isso nas pesquisas científicas, na própria geografia, na arquitetura e especialmente também se nós formos analisar as políticas de governo. O que é a cidade e o que é o urbano? A cidade é a materialidade, é essa densidade de coisas que nós vemos, a paisagem urbana que nós vemos. Mas é a paisagem, os prédios, as redes, a circulação, tudo isso. O urbano é o modo de vida. E o que nós tivemos no Brasil, além da constituição de grandes cidades, é essa passagem do modo de vida rural para o modo de vida urbano. E no Brasil, não só no Brasil, mas no Ocidente, mas especialmente no Brasil, que nós estamos falando, esse processo de urbanização, motivado pela industrialização, pela agricultura, depois pela industrialização, mas ele é hoje vinculado ao capitalismo. O que vai acarretar aquilo que nós podemos chamar de uma grande perversidade, porque o capitalismo tem na sua essência uma contradição que não se pauta nas ideias que não necessita, né, para se manter, das ideias de amizade, de solidariedade, nesse sentido da benevolência, a ideia de uma comunhão. As modernizações que o Brasil sofreu, acho que isso é um fato fundamental, nessa essa imposição ao território daquilo que o professor Milton Santos chama do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, os lugares, as cidades, a vida da sociedade cada vez mais passa a ser ditada pela técnica, pela ciência e, recentemente, cada vez mais pela informação. Seria impossível a continuidade da vida hoje numa sociedade urbana como a brasileira sem essa densidade de técnica, de informação e de ciência. Isso leva àquele fenômeno da concentração nas metrópoles, mas aquelas metrópoles também denominadas pelo professor Milton Santos, das metrópoles corporativas e fragmentadas. Nós vivemos nessa metrópole. O mais bem acabado exemplo
desse modo de produção capitalista no território brasileiro. A região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, né, que se insere grandemente como uma periferia dentro dessa região metropolitana, com todos os custos sociais, políticos, econômicos que essa ideia de periferia impõe. Mas essa metrópole ela é corporativa porque ela é ditada, ela é regulada para as corporações e fragmentada porque você não consegue mais abranger a totalidade dessa metrópole. Você vive partes dela. Mas, por outro lado, o que interessa para a gente para discutir amizade é o espaço banal. Aquela ideia também do Milton Santos, que é o espaço de todos. Porque não importam só as grandes empresas, as grandes instituições, os ricos. Né? Todos, o espaço se impõe a todos. O espaço exige a copresença, ele impõe. É impossível a existência de uma sociedade fora do espaço que flutuasse, ou de uma classe social que flutuasse, de grandes empresas transnacionais que flutuassem. O espaço se impõe. Acho que essa é a grande resistência que a amizade, apesar de todo esse período histórico truculento, vamos dizer assim, esse período também permite a existência de uma amizade ainda em grandes dimensões. Porque a cidade, ela é um lugar, nesse sentido, da resistência e da amizade. O que é o lugar? O lugar é, segundo o Santos também, o Milton Santos, ele é esse espaço do acontecer solidário, aquela escala espacial da existência mais atritante com a vida cotidiana. Eu vivo o meu lugar, eu não vivo o mundo global. Eu vivo a cidade, mas a cidade é a partir do meu lugar. Eu não posso estar em toda a cidade ao mesmo tempo. Eu não posso viver a metrópole como um todo. Eu crio o meu lugar. Tem até uma metáfora do Ítalo Calvino, chamando o Ítalo Calvino, daqueles Cidades Invisíveis, a cidade em que as pessoas vão traçando com barbantes de diversas cores as relações que elas têm entre si. E isso vai se desmanchando e se refazendo. A ideia de lugar tem a ver com isso. Essa materialidade, essa objetividade do espaço que permite a criação de relações subjetivas. Como a cidade é muito grande, a nossa metrópole paulista é muito grande, ela é uma cidade, ela é um lugar de lugares, a gente poderia dizer. Ela é um grande lugar que comporta infinitos lugares possíveis e incessantemente criados e desfeitos. Essa é uma distinção também importante, porque o lugar não é a localização, ou o local. O local ele importa para os agentes hegemônicos. A empresa escolhe o local para se instalar. A prefeitura localiza suas obras de acordo com suas políticas, mas a vida cotidiana ela não é localizada, ela exige uma totalidade, ela impõe uma totalidade, que é a dimensão do lugar. Dentro dessa complexidade, que seria a coexistência na cidade, né, no nosso caso, da nossa metrópole, entre esses lugares modernizados pelo capital e aqueles outros lugares abandonados pelo capital, nós poderíamos dizer que existe um paradoxo. Então, a cidade que, por um lado, atende a essas exigências do capitalismo, um campo de interesses, criadora, talvez, das amizades por interesses, como proposto a partir do tema desse debate, a partir de Aristóteles. A cidade dos interesses capitalistas, ela não precisa de amizade. A amizade é indiferente para essa cidade capitalista. Especialmente a cidade capitalista contemporânea, extremamente informacional, vinculada a grandes redes internacionais. Para essa cidade, bastam lugares fragmentados, ligados em rede, as verticalidades, aquele espaço da ação dos grandes agentes sociais, dos mais ricos, dos agentes hegemônicos, das grandes empresas. É tão absurda a concepção que essa ideia de cidade, de sociedade nos atinge, que nós chegamos a elogiar a competitividade. Os governos elogiam, a mídia elogia a competitividade como se isso fosse algo positivo, um progresso social, quando na verdade a ideia de competitividade pressupõe a destruição do outro e não a coexistência, que é o que fundamenta a ideia de amizade. Uma cidade como essa, ela prioriza a ideia de consumo, de produzir e consumir, uma relação que acaba em si mesma, pragmática, não precisa se manter, não precisa de continuidade, não precisa do passado como herança, do futuro como projeto, ela se basta. Por isso que muitos autores vão tratar a cidade hoje como sinônimo de medo, desesperança. Esse é o resultado da cidade incentivada pelo capitalismo. A violência, ela não é
causada pelos pobres, que se tornam os criminosos eventualmente, mas a violência era causada pelo modelo cívico, pelo modelo econômico que se impõe, que se impôs historicamente a partir de outros países, de outros modelos civilizacionais e que hoje nós também adotamos e não sem rupturas. Mas, no entanto, a cidade como eu disse que se trata de um paradoxo, a cidade ela é, ao mesmo tempo, esse encontro espacial de múltiplos tempos. Ela é uma acumulação desigual de tempos, para mais uma vez citar o Milton Santos, que é a minha grande inspiração teórica para esse debate entre a cidade e a amizade. Porque propôs, esse autor, esse grande geógrafo brasileiro, propôs uma pequena teoria filosófica, uma pequena filosofia, digamos assim, a partir da geografia. Então, por isso que nós podemos, eu acho, falar em amizade e cidade, a partir da geografia. Essa acumulação desigual de tempos, então, ela traz como herança, ela mantém como herança, além daquele passado, e a gente saindo pelas ruas, a gente vê a coexistência do prédio moderno com o prédio antigo, das obras novas, das pessoas velhas com as pessoas novas. Essa acumulação e essa coexistência, ela permitem diversos usos. Os usos hegemônicos são aqueles que, nesse momento, conseguem controlar, dominar essas redes e o sistema de ideologias, as superestruturas, os sistemas de ação. Mas não são determinantes. Por permitir, então, esses diversos usos, esses aconteceres solidários, como nós tratamos, e a solidariedade, a gente costuma falar de solidariedade no dia a dia como a benesse, a benevolência. Mas ela tem uma conotação científica de relações sociais, que podem ser também relações solidárias nesse sentido comum. Mas, essencialmente, aquelas relações, vejo eu, possibilitadas pela cidade, que são aquelas da coexistência, da copresença, da intersubjetividade, que é essa objetividade que a cidade nos impõe. E essa cidade, que não deixou de existir, que talvez seja a cidade mais importante, a maioria, embora menos vista, ela tem a amizade verdadeira como elemento inextirpável da sua consistência, da sua substância. Não é à toa que Lefebvre, num livro da década de 60, um autor, Henri Lefebvre, dizia que o direito à cidade é um dos direitos fundamentais da sociedade contemporânea, porque é nela que se faz a política, que se faz a coexistência com mais ênfase, que se dá o direito a tudo aquilo que a sociedade contemporânea pode produzir de melhor. O que, no nosso caso, inclui também considerar o campo modernizado. Porque o campo hoje também tem um modo de vida urbano. Embora o campo pode não ser a cidade, mas ele é agrícola, porque a materialidade não está presente. Você vai para uma área rural, mesmo a área mais moderna do centro-oeste, onde se planta soja, ela não é uma cidade, mas ela é urbana. Porque não existe mais lá o modo de vida agrícola, rural, aliás, mas sim agrícola, extremamente técnico, científico, informacional. Então a cidade se expande nesse sentido, o urbano se expande, e as relações da cidade com o campo são cada vez mais fortes. Acho que a gente poderia falar em uma cidade hostil, finalizando essa ideia desse paradoxo, uma cidade hostil, que é aquela cidade do capital, preparada para o capital, e uma cidade amistosa, que é essa cidade que resiste, essa cidade das horizontalidades, das relações da coexistência. Essa cidade amistosa que mantém, que impede esse esgarçamento do tecido urbano. Porque a fragmentação excessiva dos interesses das políticas do Estado, das empresas, esgarçam esse tecido urbano, mas é a coexistência dessa solidariedade que permite que a cidade se mantenha e não se torne um campo de batalhas, no sentido guerrilheiro. Acho que nesse sentido vale a pena uma citação da geógrafa Maria Adélia de Souza, também. Uma citação bem rápida que eu gostaria de lê-la. Ela diz: hoje é a cidade quem pode gerar formas significantes da sociedade civil.
A cidade é, portanto, a condição espacial da realização dos valores da liberdade, da igualdade, fraternidade, solidariedade e da amizade, colocaria. A cidade produz o estímulo intelectual, produz a inteligência. A cidade é a sociedade. Não existiria uma sem a outra. Ela é a condição da sociedade, ela é resultado da sociedade. Por isso que coisas como a ideia de crise urbana, tão falada, tão discutida, teriam que ser relidas a partir de uma ideia de que o que está em crise é a capacidade intelectual de entender essa cidade. Das políticas públicas, da ciência brasileira, de entender essa cidade. Porque a cidade ela está se reconstruindo, se mantendo. São as políticas, são os interesses que fazem da cidade algo que se torna sempre uma crise. Porque nessa cidade em crise seria difícil pensar a ideia de amizade, quando parece que ela é algo que tem que ser planejado para o capital, algo extremamente vertical, cheio de verticalidades, em que a horizontalidade não teria importância. Mas aí, retomando aquela ideia da vizinhança, a copresença, a intersubjetividade, pode ser também chamada de uma vizinhança. É uma subjetividade na objetividade. É a vizinhança que mantém aquilo que um autor como Schutz vai dizer, quanto mais próximas as pessoas estão, maior é o grau de criatividade, de intensidade das relações, de mobilidade, de trocas de comércio. A cidade, nós estamos numa metrópole de 20 milhões de pessoas. Isso tem uma dimensão que cria e recria amizades e desamizades, inimizades, aliás, desculpe, o tempo todo. E também, por outro lado, é essa própria cidade do capital, essa cidade das redes, que vai favorecer outras formas de amizade. A rede técnica que criou a globalização, com os computadores, as tecnologias de celulares e todo tipo de rede, acaba fomentando relações de amizade, mantendo aquelas existentes, criando uma proximidade que antes não existia, que naquele Brasil do tempo lento do campo era impossível. Hoje, como os lugares se tornaram mundiais, as relações de amizade se tornam também mundiais, possivelmente. Nesse sentido, eu acho que reside uma grande possibilidade de pensar cada vez mais as contrarracionalidades na cidade. Acho que esse é o nosso grande esforço. E se me permitem uma utopia, se me é cabido esse direito, eu diria que a amizade certamente será um dos principais elementos de um futuro diferente para as cidades brasileiras. Quem sabe os conceitos de amizade, cidade e homem não se tornem sinônimos num futuro que seja completamente diferente desse que nós vivemos. Bom, e professor, obrigado pela sua exposição. É uma pena termos que ir para o nosso break comercial. E no próximo bloco continuamos com o professor Fábio Tosi, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele neste segundo bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano,
com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Bom, estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor Fábio Tosi, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantado. Bom, professor, foi afirmado em sua exposição, né, a preocupação dos geógrafos sobre o espaço banal, né, que segundo você comentou, o espaço para todos, ou seja, o espaço comum, né, para todos. A minha questão é a seguinte: como é possível dar esse espaço comum para todos, né, já que já vimos em sua exposição que as cidades são construídas para um sistema capitalista, que além de gerar a competitividade entre os pares, né, o capitalismo tem como aspecto fundamental a propriedade privada. Por exemplo, hoje dizemos, né, a minha casa, meu apartamento, né, onde os indivíduos cada vez mais, principalmente dos apartamentos, se isolam, né, e ao meu ver, dificulta assim as relações despreocupadas, as relações harmoniosas, ou seja, a amizade. A minha questão e a minha preocupação é o seguinte: já que nós vivemos isolados em nossas propriedades privadas, como as crianças e principalmente os jovens podem desfrutar, nós podemos encontrar esse espaço para todos, já que as ruas são tomadas por carros e pela violência, que é cada vez maior. As praças, os centros comunitários não existem mais, são muito raros. Ou seja, lugares para entretenimento entre as pessoas que seja gratuito, né? E além dele ser raro, é de muito difícil acesso em nossa cidade. Então, eu gostaria que o senhor, aliás, não é nenhuma pergunta, que o senhor apontasse sugestões como geógrafos para a possibilidade da prática da amizade, porque ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercida, não só no trabalho, porque o trabalho nós sabemos que gera competitividade. Então, essa a minha questão. A gente fugir um pouco da questão de trabalho, produção e consumo, para poder nascer aí a amizade novamente. Bom, já vamos ver o que eu posso responder sobre isso, porque mesmo as relações de trabalho, um pouco não tão recentes, elas pressupõem uma ideia de companheirismo e de até amizade. O seu colega de trabalho podia ser seu amigo, que cada vez mais se torna distante. Sim. Até a questão do sindicalismo é uma forma de perceber o quanto a ideia do companheirismo, não só da amizade, né, da questão da classe, talvez, tenha se perdido muito. Mas a ideia do espaço banal, essa proposta, que é uma proposta teórica, essencialmente teórica, então, para uma análise científica, mas que se propõe, vejo eu, muito bem a uma discussão política da cidade, do território brasileiro e do espaço. Porque o espaço se impõe, ele é de todos, mesmo que ele não seja para todos, na forma como você colocou. Por mais que seja violento o processo de usos do território brasileiro, extremamente capitalistas, extremamente privatistas, toda a forma de propriedade dos meios de produção e tudo mais, o espaço continua sendo de todos. Não há como os mais pobres, aqueles que não são hegemônicos, os marginais da sociedade, vamos dizer assim, eles usam o espaço querendo as classes hegemônicas ou não. Eles estão aí. E o pior, ou o melhor, para a minha leitura, é que eles são a maioria. A periferia é a maioria, os pobres são a maioria. Eu acho que a questão que está colocada hoje para nós nas ciências sociais e nas políticas públicas, claro que tem uma questão do modo de produção que se mantém, mas a política pública antes era o que fazer com os pobres, com as periferias, hoje vamos entender o que os pobres, o que as periferias fazem da cidade, fazem do território, porque eles estão impondo uma nova racionalidade que está queiramos ou não, desculpem, se impondo a totalidade. Sim, a questão, eu gostaria que você, só assim, talvez não fui tão claro, a minha preocupação é o seguinte: crianças e jovens estão cada vez mais isolados, seja na periferia, seja nos centros para os ricos ou para os pobres, estão cada vez mais isolados. Então, o que eu quis
perguntar como dar condições para se desfrutar de um espaço comum. Sim, eu acho que é o debate do espaço público que se perdeu das políticas. A política do Estado ficou algo tão abstrato da realidade cotidiana, tão distanciado, que quando nós queremos falar em política, temos que qualificá-la como política pública. Isso é um absurdo. A política ela é pública, por essência. Nós perdemos a dimensão pública da política, então quando nós queremos falar de algo que seja para todos, incluindo as crianças e os velhos, nós temos que qualificar isso como sendo algo público. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista espacial, tem a repercussão de que o espaço público também deixou de existir como categoria da vida cotidiana. A brutalidade das relações capitalistas de trabalho, de consumo, tem a sua equivalência numa cidade preparada para essas relações. Então, eu imagino que a parte das resistências que os jovens, os idosos, as crianças todos mantêm das suas relações pessoais, essa é a resistência que eles criam a partir dos seus lugares, é o resgate do espaço público como uma categoria central do planejamento urbano, do planejamento territorial. Ok. Uhum. Professor Fábio, me diz uma coisa, em que medida o conceito que deriva de urbano pode ser remissivo a uma posição superestrutural? E nesse sentido, como você trataria a relação transitiva que existe entre subjetividade e objetividade em relação à amizade? Bom, o urbano e a cidade, eles existem em relação. Acho que a primeira questão a esclarecer é essa. Então, trata-se de uma abstração, porque o urbano é um modo de vida, mas que se concretiza em objetos. É uma forma que exige um conteúdo e um conteúdo que pressupõe uma forma, indissociavelmente. Por isso que nós podemos ter esse descompasso no território brasileiro entre uma urbanização ampla da sociedade, dos modos de vida, mas uma concentração das cidades. Então, sim, é uma relação entre uma estrutura e uma superestrutura, ou que poderíamos dizer geograficamente, entre um sistema de objetos, como a cidade, um grande objeto técnico, a cidade é um objeto técnico, talvez o maior objeto técnico já criado pela humanidade, com um sistema de ações, uma psicoesfera, poderíamos falar, um sistema de desejos, de crenças, de ideologias, de políticas, indissociável da materialidade. Nesse sentido, a amizade se colocaria, vejo eu, como as relações intersubjetivas que são determinantes e determinadas pela objetividade que é a cidade. Por todas as objetividades do território brasileiro, da sua história, da sua configuração atual, do seu sistema normativo, legislativo, que permite que as cidades sejam planejadas, que o território seja planejado de forma mais ou menos pública ou privada, mas que tem como complementaridade para o entendimento da amizade, nós temos que transpor a análise apenas da objetividade do espaço para entender que a amizade se dá nas intersubjetividades, esse espaço do acontecer solidário. Uhum. Eu acho que é uma dialética entre objetividade e subjetividade que mantém a amizade. E essencialmente nesse período extremamente tecnológico, informacional, em que há muita informação, nós temos muita informação, mas a comunicação, que etimologicamente significa pôr em comum, que é um atributo da amizade, ela não significa informação. Então a questão da imaterialidade, né, da informação, tão em voga nesse período histórico, ela não necessariamente significa um avanço da amizade. Ela se torna amizade quando cria relações horizontais em comum. Ok. O professor, você citou a questão da crise urbana e você citou que ela só existe pela incapacidade intelectual de pensar e elaborar políticas para a cidade como um lugar de todos. E esquecendo que deveria, dessa forma, fomentar relações mais harmônicas, correto? Eu fiz uma relação que eu achei bem interessante com o Voltaire, que em seu dicionário filosófico, do qual ele publicou anonimamente em 1764, no verbete amizade, né, ele coloca que nós, os modernos, já naquela época, né,
nós somos um tanto áridos. E quando ele cita que nós somos áridos, ou seja, pobres de ideias, né, ele cita aos europeus ali, né, a nós do Ocidente, né? Porém, para o Voltaire, ele também coloca que, diferente dos gregos e dos árabes, né, essa relação de amizade, né, eles eram mais entusiastas, eles eram mais ligados a essa relação de amizade. O que eu vejo aí nessa crise urbana, e o que você colocou nesse problema de buscar uma harmonia, é que os gregos, eles tinham, por excelência, além de buscar ali na vida política o problema da amizade, também a essência da amizade, que estava sempre sendo discutida entre eles, né? E eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o resgate dessa busca pela amizade para a cidade, né? Não só na questão física, mas também sua essencialidade, se você vê alguma importância nessa questão ou não. Bom, Jean, tentar responder uma parte da sua pergunta, Tá. também com algumas indagações que não são exatamente respostas claras, Sim. tanto para mim. Porque a crise urbana, a ideia de crise que está colocada no nosso país, é como se ela fosse uma efemeridade e não uma constância. A crise é uma constância no nosso país, talvez desde que ele se tornou colônia e colônia. Então não há uma crise econômica nova, não há uma crise urbana nova. Não há novidade. A crise resulta, vejo eu, essencialmente da contradição entre um projeto que é extremamente seletivo em oposição a um espaço, a um território que é usado por todos. É a questão já do resgate à amizade dentro dessa crise, né, disso que se chama de crise. Se nós tivéssemos outras formas de orientação da sociedade como um todo, um outro modelo cívico que incorporasse a ideia de cidadania, talvez, e não a ideia de consumidores, isso reorientaria os modelos políticos, colocaria a política no seu patamar fundamental para a humanidade, para a sociedade brasileira. Isso certamente acarretaria uma revalorização da ideia de amizade. Não sei se a amizade seria uma diretriz da política, mas uma política com outras diretrizes dignamente humanas, verdadeiramente humanas, certamente teria a amizade como uma decorrência fundamental. Porque também a aridez de certas civilizações, ou a civilizações mais amistosas, né, isso se constrói também a partir daquilo que você mesmo colocou, da objetividade histórica que é dada, da objetividade do lugar. A forma como a cidade se organizava em função da política, na Grécia, por exemplo. Como espaço prioritário da política, permitia que o debate da amizade fosse central. Numa cidade como a nossa, que não se organiza pela política, mas pela politicagem, a amizade não tem papel, são as parcerias, são os interesses. Do ponto de vista extremamente geográfico, do planejamento da cidade, a gente sabe que as grandes obras ou as melhorias que se fazem pelo território, pela cidade, elas não visam necessariamente atender a todos. Nós temos aqui em Guarulhos um grande exemplo disso, que é uma das maiores verticalidades do território brasileiro, que é esse aeroporto gigantesco que não serve para a população de Guarulhos. Por mais que os discursos políticos digam que é o desenvolvimento, mas cadê o funil desse desenvolvimento que drena para o exterior ou nacionalmente esses recursos que não ficam em Guarulhos? Não é a população de Guarulhos que usa. Aliás, professor Fabiano, o senhor deve se lembrar, nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre a cidade de Guarulhos, isso tem 2 anos, me parece, e nesse trabalho, onde os geógrafos, inclusive
O professor deve estar envolvido, não? Não, naquele não. processo? O professor Samuel estava, né? E onde dizia que o aeroporto de Guarulhos tem praticamente a mesma dimensão espacial da cidade de Santo André. Né? Quer dizer, e para um uso estritamente privado e seletivo, como o senhor colocou, né? Isso não inibe o fato de que políticas agreguem o território de outra forma, o aeroporto, desculpem, ao território de outra forma. Não se trata, né, dizem que não se trata aqui de dizer que o aeroporto não serve, mas a forma como ele é pensado, ele beneficia uma parcela muito restrita da população do território brasileiro. O aeroporto atende a capital, alguns interesses da capital. Uhum. Bom, professor... interesses esses que fogem da essencialidade da amizade, né? Sim. Só para sim, e que não são determinados pelo local, nem pelo lugar, digo pelo local. O município de Guarulhos não tem autonomia sobre esse sistema técnico que é o aeroporto. A mesma coisa da amizade, que antes era local, sim, hoje é local global. O local não é mais a vizinhança somente, embora ela seja fundamental, mas o lugar permite o distanciamento próximo, que é uma essencialidade da amizade. Da mesma forma, o município não pode controlar esse sistema técnico que é o aeroporto. Não tem a menor autonomia sobre esses 4% do território guarulhense. Uhum. Bem, professor, vem aqui uma outra questão acerca da amizade e da relação com a cidade. Então, o que se coloca é o seguinte, de que a cidadania nos é cobrada por não ser praticada, evidentemente. É inclusive legislada, mas não necessariamente posta em ação. Como tudo aquilo que é legislado, normalmente não é posto em ação. Nesse sentido, Marx, em uma passagem de sua obra conjunta com Engels, né, que é da Sagrada Família, ou a crítica da crítica crítica, né, onde ele vai fazer uma análise aí do pensamento e do posicionamento da família Bauer, ele vai dizer o seguinte, olha, a moral é o impuissance mise en action, ou seja, né, a impotência posta em ação. O número de vezes que ela se põe a combater um vício é também o número de seus fracassos. Ela coloca. E aí tem uma coisa que se exige, né? Bom, primeiro, vamos pensar aqui, né? Tendo o senhor um seguidor do Milton Santos, como o senhor deixou bem claro, e o Milton Santos a declarar ter um pensamento bastante afeito ao pensamento de Marx, né? Eu gostaria que o professor falasse aqui, retomasse essa relação entre amizade e cidadania, né? Pensando essa coisa, né? Quer dizer, você cobra algo, mas é algo que já é impotente. E tanto quantas forem as vezes que forem cobradas, significa que essa impotência... Sim. Como é que o senhor trabalha essa relação com a cidadania nesse sentido, da amizade? Bom, a cidadania também teria que ser, em outro momento, imagino eu, né? Dado o seu conteúdo histórico nesse momento, o que significaria ser cidadão no território brasileiro hoje, nesse período? Porque também bastante vinculada ao capital, a ideia de capitalismo ou de burguesia, a cidadania acabou perdendo o seu sentido. E também a gente tem que fazer aquilo que... o adornamento, como dizem os italianos, né? Trazer os conceitos para os dias de hoje. A ideia de cidadania pressupõe, imagino eu, aqueles direitos... Lembrando Milton Santos, que você citou, aqueles direitos que eles são devidos ao homem simplesmente pelo fato de que ele adentra a humanidade. A ideia de cidadania, imagino eu, teria a ver com isso. Considerando, então, um período tecnológico, informacional, científico da humanidade, isso significa ter direito a todos aqueles progressos técnicos, científicos e informacionais que permitiriam uma maior comunhão entre os homens, uma maior ideia de amizade, daquelas relações que proporiam a retomada do espaço público, a retomada da ideia de uma nação, de um país, daquele espaço como totalidade. Porque uma vez que o território, o espaço é usado por todos, querendo ou não, os agentes hegemônicos, trata-se de colocar essa ideia de todos como sendo a diretriz política e a cidadania como esse conteúdo. Porque, de fato, esvaziada como de qualquer
qualquer significado profundo, a não ser uma prática legislativa ou de consumidores, né? Se o cidadão vira a ser consumidor ou passa a ter direitos constitucionais que não são cumpridos, isso não promove um avanço social, no sentido que desejaríamos. Então, a cidadania, vejo que a amizade ela é um dos atributos fundamentais de uma cidadania possível no território brasileiro, com certeza. Bem, professor, eu gostaria de agradecer então a presença do senhor. Eu gostaria de colocar já aqui o convite para possíveis discussões futuras. Não é? E, professor, toda vez no final do programa nós temos a participação do nosso músico concertista William Gomes, que faz sempre comentários estéticos das músicas que ele acaba selecionando para a execução das entradas e saídas do programa. Professor William, por favor, fique à vontade para a sua exposição. Bem, selecionei mais uma música do repertório popular para ilustrar este programa acerca do tema amizade. Como os telespectadores puderam observar, neste ciclo sobre amizade, tenho tocado músicas do âmbito popular. Porém, selecionei somente músicas de grandes autores da música popular. No caso de hoje, fiz esse arranjo da música Meu Caro Amigo, do gênio da MPB Chico Buarque, juntamente com Francis Raime. Esta conhecidíssima música traz também na sua poesia o tema amizade. Como já puderam notar, executo sempre peças instrumentais privilegiando o que chamamos de melodia, né? Não desmerecendo a poética, mas a proposta do programa é a de trazer a música instrumental em evidência. Sabemos que esta música foi feita para um de seus amigos que estava exilado e a censura proibia que lhe chegassem as notícias aqui do Brasil. Foi então uma maneira de protestar, comunicando-se com o tal amigo através da música, que utiliza-se do metadiscurso como base de sua poética. Recomendo a todos que ouçam a versão original dessa divertida música de Chico Buarque e Francis Raime. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do professor Fábio Tosi, professor da FIG, mestre pela Unicamp e doutorando em Geografia pela USP. E quero também agradecer aos telespectadores que nos acompanham pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões e críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Boa noite e até o próximo domingo. E a você que nos acompanha, fica então o convite. Sábado que vem acontece no Espaço de Cultura Humanista o grupo de estudo sobre política, orientado pelo professor Henri de Carvalho. Os encontros serão quinzenais e abertos ao público. Acontecem a partir das 14h30, na sala 211 da Unifig, Rua Solon Fernandes, Vila Rosália. Lembramos também que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.